Oi pessoal, vamos dar continuidade aí ao tema do feminismo, né? Este vídeo agora, para frente, deste vídeo para lá, eu vou usar uma linguagem um pouco mais técnica, tá? Vou seguir por etapas aí, eu não vou fazer uma conversação, né? Eu vou seguir por etapas, já tem até um roteiro aqui bem definido. Vamos falar agora do feminismo de fato, né? O que se consiste este movimento? Bom, eu já falei aqui então nos outros vídeos que o feminismo ele tem dois discursos. Um discurso que é interno, um discurso propagado internamente, e um segundo discurso que é externalizado, né? Um discurso externo, um discurso que é propagado no marketing. O discurso interno, né, é um discurso que você, mulher, você, menina, você geralmente não vai ouvir, de que é o seguinte, que não existe mulher. Sim, esse é o discurso que o movimento feminista propaga internamente, de que não existe mulher. Que tudo, na verdade, não passa de um construto social, né? Que, vamos dizer, que todas as projeções femininas, né? Todo o conceito de feminilidade, na verdade, é baseado aí numa construção de uma sociedade, né? Numa determinação de uma sociedade machista, patriarcal, né? Uma sociedade que vive uma espécie de machismo estrutural, ou seja, toda a impressão que nós temos sobre aquilo que é feminismo, sobre feminilidade, papel sexual, o que as mulheres devem fazer, como que elas escolhem se mostrar, suas escolhas, suas preferências, etc., são apenas uma projeção de uma sociedade machista, né, que determina como que a mulher deve se comportar, né? Então, na verdade, é uma espécie de construto social. Esse é o discurso interno do movimento feminista que você não vai ouvir na grande mídia, você não vai ver artistas, né, como a Anitta, né, Thaís Araújo, essas mulheres todas que aparecem nas propagandas e tudo mais, você não vai ver elas falando disso daí, né? Nem na internet, nem nada do tipo. Você vai ver no máximo ali nos blogs, né, em alguns portais femininos, em feministas, né, e no máximo isso daí. E existe, então, o discurso externo. Qual que é o discurso externo? É o discurso que é propagado pelo movimento feminista. De que, na verdade, a mulher é um sexo oprimido. Né? Que as mulheres estão sempre em desvantagem em relação aos homens. Isso quer dizer que é péssimo ser mulher, né? Que as mulheres sofrem em todos os âmbitos da vida, na rua, no trabalho, em casa, etc., que ela é um ser oprimido desde o início e o fim dos tempos, seja na Bíblia, no Alcorão, nos livros de história, nas bulas de remédio ou nos processos judiciais. Em todo lugar do mundo a mulher está sempre sofrendo. Esse é o discurso que é propagado pelo movimento feminista. Então tem dois discursos. Não, mas espera aí, Lucas, são discursos totalmente contraditórios entre si, né? Por que elas propagam esses discursos? É muito simples, né? É a velha dialética comunista. Né? Eles usam de dois planos ao mesmo tempo, né? Totalmente contrários entre si, mas tudo de acordo com o momento. Mas você vê que o discurso que é marketizado, né? O discurso que é publicizado, é de falar que a mulher está sempre em desvantagem, que é sempre sofrida, né? Que está sempre aí sendo explorada pelos homens. Por quê? Por que eles fazem isso? Porque é muito simples, eles buscam, né, modificar toda, né, o sistema, o conjunto de leis, de normas, né, de comportamentos também, da linguagem, né, para que destrua tudo aquilo que a nossa sociedade conseguiu construir ao longo dos séculos. Eles querem destruir isso daí. E como que eles vão fazendo isso? Né? Infiltrando, né, na mentalidade dos indivíduos, né, criando uma mentalidade esquerdista, uma hegemonia cultural, assim como fora proposta por Antônio Gramsci. Tá? Então tem esses dois discursos. O que o movimento feminista diz sobre si mesmo? Né? Abre aspas. Entendemos o feminismo uma consequência da posição de desvantagem das mulheres na sociedade ou de desigualdade em relação ao do homem. Também o propósito de acabar com esta desvantagem, fecha aspas. Então, isso é certo, né? As mulheres são desiguais, sim, em relação aos homens, elas são diferentes. Eu acho que todo mundo há de concordar comigo nessa questão. Todos nós somos desiguais, inclusive os homens. Os homens são desiguais em relação aos outros. Agora, será que as mulheres estão sempre em desvantagem em relação ao sexo oposto, em relação aos homens? Isso não é possível, né? Porque em casa, na rua, no trabalho, será que sempre as mulheres estão sempre em desvantagem?
Vamos ver então alguns dados, né? Homens correspondem a mais de 85% dos moradores de rua. Em São Paulo, só para você ter uma ideia, há mais de 24.344 moradores de rua. E isso é visível. Qualquer um acho que já teve essa leve experiência, né, de presenciar assim, que há muito mais homens do que mulheres, né, em condições aí de moradores de rua. A segunda estatística, o segundo dado que nós temos aqui é de que é o seguinte: os homens eles tendem a esconder mais os sintomas da depressão do que as mulheres. Então as mulheres elas tendem a se comunicar mais quando não se sentem bem. E quando elas se sentem tristes, elas tendem a chorar mais, demonstrando ao outro que não se sentem felizes, né? Ah, Lucas, mas eu conheço fulano e ciclano que fazem isso, né, que demonstram sentimentos. Eu estou falando que a tendência é maior entre as mulheres, tá? Terceiro dado. Homens representam 76% dos suicidas do Brasil, revela relatório da OMS. 76%, ou seja, né, um número muito grande. A maior parte dos suicidas no Brasil corresponde ao quê? O número de homens, né? Corresponde aos homens. Mas isso é pouquíssimo divulgado, propositadamente, né? Eles fazem isso de maneira proposital, né? Porque existe uma agenda, né, onde eles querem sim, não é promover a imagem da mulher, porque sim, né? A imagem da mulher, na verdade, sempre foi promovida. Em toda a história da humanidade, o homem sempre teve esse trabalho de valorizar a imagem da mulher, né? Eu não estou sendo contra a promoção da imagem da mulher, não é isso, né? Mas o que eles querem fazer é uma inversão de papéis, né, dizendo que sim, na sociedade existe uma espécie de machismo estrutural, no qual todos os homens têm um estigma, né? Já tem aquela predileção de tratar a mulher como se fosse um objeto sexual. Só que isso não é verdade. Não são todos os homens que se comportam assim. E daí eles criam essas leis, essas medidas fajutas, né, simplesmente para comportar a sociedade como se sim, as mulheres sempre fossem exploradas pelos homens, porque os homens seriam então exploradores em potencial. Mas isso não é verdade. E daí quais as medidas que eles tomam, por exemplo? Botão do pânico, né, vagões específicos, né, de trem para mulheres, vagões específicos para homens, como se os homens realmente fossem estupradores em potencial. Isso, além de ser, vamos dizer, uma ofensa gigantesca, né, ao papel do homem, não apenas uma ofensa, como se fosse uma imputação de crime absurda, né? O que eles querem fazer? Eles querem banalizar a figura do homem a qualquer custo. E a imagem da mulher, de verdade, nunca esteve associada à prostituição, né? A mulher também nunca esteve desvalorizada. Se você pegar no campo das artes, por exemplo, né, o Nascimento de Vênus, uma pintura magnífica, né, a própria obra Pietà, né, a representação da Mona Lisa, o próprio Leonardo da Vinci, a mulher sempre teve o seu papel, sempre foi valorizada, uma figura muito bem valorizada. Em toda a história da humanidade, você vê que, por exemplo, o homem sempre teve o papel assim, de prover o sustento de sua própria casa. E sempre existiu uma divisão de papéis, né, das mulheres, sim, né, entrando naquele consenso de que, sim, elas foram preparadas para cuidar do lar. Que o homem, ele não tem aquele espírito materno, né, de cuidar de crianças, né, de ter um cuidado, um capricho especial pelo lar. O homem, né, a natureza do homem não é esta. Em toda a história da humanidade já foi entendido sim, mas eles querem destruir isso, né? Por quê? Será que o movimento feminista ele é independente? Ele pensa por si só? Ele quer fazer tudo isso porque, porque né, a gente acha que isso é melhor mesmo e tudo mais, a gente não quer ganhar nada com isso. Não, eles querem ganhar com isso, né? Eles fortalecem o corpo comunista internacional, tá? Então vamos lá, continuando. Número 4, né, os fatores sociais levam a maior evidência de mulheres com depressão, haja vista que as mulheres tendem a procurar mais pelo serviço de saúde por uma questão cultural. É verdade, né? Você não vê aí muitos homens procurando serviço de saúde quando estão em depressão, porque já tem determinada sociedade, né, eu acho também isso errado, né, um homem externalizar menos os seus próprios sentimentos, né? O homem se sente assim, com vergonha, né? O homem ele quer se portar como um homem masculino, de fato, né? Então muitas vezes ele não quer demonstrar triste, se mostrar que está mal. E muitas vezes ele quer mostrar que ele está bem, que ele é forte, que ele é viril o suficiente para não, né, se preocupar com questões emocionais. Mas depressão é sim, não vou chamar de doença, né? Mas é sim um problema muito grave que pode acarretar qualquer um, né, independentemente do gênero.
Então vamos lá, próximo aqui. Número 5. Os homens morrem mais do que as mulheres em todas as 15 principais causas de morte precoce. Fato. Número 6. Há mais dinheiro sendo investido para salvar baleias, tartarugas e animais de toda espécie do que concentrado em salvar vidas masculinas. Também é fato, né? Morrem muito mais homens do que mulheres no Brasil, né? Isso é um dado que eles escondem propositadamente. E olha só, até mesmo no ambiente doméstico morrem muito mais homens do que mulheres, né? Mas como assim, Lucas? O homem sofre mais violência doméstica que mulher? Não, vamos falar aqui no número de assassinatos em ambientes domésticos. Morrem muito mais homens do que mulheres. Brigas entre pais e filhos, né? Entre avós e filhos e tudo mais, né? Muitos terminam em assassinato. Então, só para você ter uma ideia, né? A proporção é de 9:2. Ou seja, muito grande, né? E você vê muito mais campanhas, muito mais dinheiro público sendo destinado aí, né, para ajudar vidas marinhas, por exemplo, em relação, né, se comparado aí às vidas humanas. Olha, gente, a coisa é bíblica, né? A vida humana tem que ter muito mais valor do que a vida animal, né? A Bíblia ensina que os homens têm que dominar os animais, e não diferente, né? Não pode ser o contrário. Hoje eles prevalecem, eles privilegiam muito mais a vida animal aí do que a própria vida humana em si. Morre muito homem no Brasil. Não só homem, como também mulheres, né? Morre muita gente aqui no Brasil, são mais de 70 mil assassinatos por ano. É o país do homicídio. Então será que vale muito mais a pena você gastar dinheiro com vida marinha, com vida animal aí em relação ou então gastar muito mais dinheiro com vida humana? Será que vale muito mais a pena gastar dinheiro com vida animal? Claro que também tem que defender, nós temos que defender os animais, que também são vidas. Mas existe uma escala de valor aí, né? E isso aí tem que ser, vamos dizer, tem que ser pensado de uma forma decente. Mas infelizmente isso não acontece no Brasil, por quê? Porque nós estamos dominados por pessoas analfabetas, presunçosas, pessoas que já perderam empatia, sensibilidade pelo próximo. E quando digo pessoas, eu estou falando das pessoas que têm aí uma autoridade para agirem sobre o público, as pessoas que trabalham na área das ciências sociais, pessoas que lidam com vidas humanas diretamente. Essas pessoas deveriam ter uma certa empatia pela vida do próximo. E entender que sim, existe uma escala de valor, não na questão de gênero, porque todas as vidas importam sim, né? Mas a vida humana tem que vir em primeiro lugar, né? Então vamos lá. Vamos ver, número 7. Os homens também são maiores entre os dependentes químicos, é fato, né? Qualquer um consegue perceber isso. Número 8. É muito mais fácil encontrar campanhas políticas usando dinheiro público ou causas voltadas para proteger mulheres e não para homens. É fato também. Existem muitas e muitas campanhas aí, né, para defender, né, o público feminino. Claro que isso não eu não vejo que seja algo errado, mas deveria ter uma certa simetria, né, uma certa proporção meio que equilibrada. Porque homens, só para você ter uma ideia, morrem muito mais do que mulheres. Então por que é que não existem políticas públicas para defender também, né, a vida dos homens em si? Por que é que você não vê na mídia, por que é que você não vê na internet, nesses sites que estão aí, né, Globo, CNN, todos esses sites aí, por que você não vê um apreço pela vida dos homens também? Por que você vê que eles escondem os dados propositadamente? Porque existe a agenda da ONU, né? A Agenda 2030, né, que quer, na verdade, não busca aí também valorizar a vida humana em si, não, né? Busca fortalecer o comunismo internacional, porque a gente sabe muito bem que a ONU e o movimento internacional comunista são aí interligados, né? Próximo, número 9. Entre os 1,6% dos mais ricos do mundo, metade são mulheres. Isso você não vai ver, né? Um dos mais ricos do mundo, metade corresponde aí também ao número de mulheres. Então por que é que eles vivem falando dessa diferenciação salarial, que os homens, né, eles criam determinismos sociais e que impedem a mulher de viver numa sociedade que é tão machista, tão corruptora, tão indecente e que não permite que as mulheres, por exemplo, se ascendam no meio empresarial? Eles divulgam isso o tempo inteiro, né? Número 11. Aliás, número 10. Dados com gastos iguais e qualidade de vida endossam a situação econômica vantajosa da mulher em relação ao homem.
Se isso não bastasse, também é verdade que mulheres gastam mais do que os próprios homens. Gastam seu próprio dinheiro e, muito frequentemente, gastam também o dinheiro dos homens. Olha, gente, isso é fato. Né? Primeira coisa aqui, né, a situação econômica vantajosa da mulher em relação aos homens. É verdade. Né? Se você olhar, pelo menos, através do número de desempregados no país, né, há muito mais homens desempregados do que mulheres. E muitas empresas, por exemplo, eles preferem contratar mulheres. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, né? Empresa para fazer divulgação de um determinado produto, eles preferem colocar o quê? Mulheres, porque a figura feminina, ela passa uma ideia melhor, né? De cuidado, de zelo e tudo mais. Então os empresários preferem contratar mulheres, né? E é verdade também que as mulheres gastam muito mais do que os homens, né? O gasto com estética e tudo mais, por mais que o mundo hoje esteja totalmente feminilizado, né? Os homens estão cada vez mais afeminados, né? As mulheres ainda assim gastam muito mais comparado aos homens. Né? Gastam, em alguns casos, gastam o próprio dinheiro e também dos próprios homens, porque também existe aquele fator cultural. Por exemplo, o homem, quando vai sair com a mulher, né? O homem paga a conta, né? Ah, Lucas, mas eu conheço mulheres independentes que não fazem isso. Sim, mas existe o fator cultural, né, de que é feio. É feio o homem não pagar a conta da mulher. É feio o homem não ter essa cortesia, né, de ali pagar a conta da mulher também. Ah, mas o mundo está diferente, tudo mais, eu sei. Mas igual eu falei, existe um fator cultural, tá? Você quiser mudar isso, tudo bem, mas é um fator cultural e a gente não pode negar. Né? Número 11. Mais homens morrem de Covid do que as mulheres. Ó, isso é um fato, isso é um dado aqui muito importante. Porém, existem projetos de lei com auxílio emergencial que beneficiam mulheres vítimas de violência doméstica durante a pandemia. Assim como eu falei, né? Eu não sou contra, né, essas políticas que favorecem a mulher, né, e contra a violência doméstica, mas a gente tem que ter um certo senso das proporções. Porque morrem muito mais homens do que mulheres também no ambiente doméstico. Então, por que é que não existem leis também, né, de projetos de lei com auxílio emergencial dedicados também aos homens? Porque também tem homens que são desempregados, tem homens também que sofrem com violência doméstica. Por que esses dados não são mostrados? Porque existe a agenda, igual eu falei. Né? Número 12. Os empregos mais perigosos são desempenhados por homens, majoritariamente desempenhados por homens. Ah, Lucas, mas eu conheço mulheres que desempenham empregos perigosos também. Existe. Mas se você olhar num todo, você vai ver que homens, né, vamos dizer, há muito mais homens desempenhando serviços perigosos em relação às mulheres. Número 16. Mito. Né? Número 13. Tô perdendo aqui. Número 13. Homens têm 10 vezes mais chances de morrer no trabalho. Olha, você já ouviu falar de, por exemplo, os homens se arriscam mais? Pois é, né? Isso quer dizer que no trabalho eles também se arriscam mais. Né? E há muitas mortes aí, né, em locais de trabalho. Né? Muitas pessoas não falam sobre isso, mas há muitas mortes que acontecem no ambiente de trabalho e acarretam mais homens do que mulheres. Então eles têm 10 vezes mais chance de morrer no trabalho. Porque a mulher também, muitas vezes, ela realiza trabalho menos perigoso, né? E daí, e também a gente sabe que a mulher tem um cuidado mais especial em relação à própria vida, não é verdade? Né? Tanto que se você olhar nos acidentes de trânsito, a maioria dos acidentes acontece entre mulheres? Não, entre homens. Né? Os homens tendem sim a serem mais irresponsáveis, isso é fato. O homem tende a encher mais a cara, né? A mulher tem sim um maior apreço pela vida, né? Isso é fato. Bora lá continuar. Número 14. As mortes violentas atingem 11 vezes mais homens do que as mulheres em idade jovem ou adulta. E a gente pode até fazer aqui um adendo, né? Muitas dessas mortes são aí provocadas por conta do tráfico, né? Muitos homens, muitos meninos e adolescentes entram no tráfico, né? E daí não saem, né? Morrem assassinados ou na mão da polícia ou na mão de outros bandidos, né? Então, e posso abranger outras coisas aqui também, né? Atropelamentos, todas essas mortes, né, que também são violentas, né? Atingem muito mais homens do que mulheres, sim. Número 15, então. Acidentes de trabalho vitimizam 2 vezes mais homens do que mulheres, né? É igual eu falei. Esse é um dado real. Vitimiza 2 vezes mais, mas há 10 vezes mais chances de homens morrerem, né, no trabalho em relação às mulheres, porque eles estão aí desempenhando os trabalhos mais perigosos também. Vamos ver.
Número 16, não é isso? Número 16, os homens são minoria nos cursos de graduação profissional. Olha, será que é verdade, Lucas? Sim, é verdade, né? Olha, muitas empresas, vamos pensar aqui, muitas empresas, né, não contratam, deixam de contratar pessoas justamente porque não tem um curso, né, em seus currículos. Eles não têm ali curso suficiente para conseguir entrar no mercado de trabalho. E muitos desses cursos, né, são sim oferecidos gratuitamente. Só que a oferta desses cursos, né, não corresponde ao tamanho da demanda, que há muitos desempregados, né? E daí o que o homem tem que fazer? Né? Ele tem que pagar por um curso, mas é muito difícil, minha gente. A pessoa que está desempregada, pagar para trabalhar, entre aspas, é muito difícil. Muitas das pessoas não têm dinheiro nem para pagar a própria passagem de ônibus, para pagar o currículo, a impressão do currículo. E aí você quer exigir dela que ela tenha aí, né, condição econômica suficiente para pagar por um curso? Os homens são sim minoria nos cursos de graduação profissional, porque muitos cursos também, né, são mais oferecidos aí às mulheres também. A gente pode pensar, né, os cursos de estética, tudo mais, né, há muito mais cursos oferecidos para um público maior feminino do que um público, né, homem, um público masculino, né? Isso é fato. Número 17. Os homens têm o dobro de chance de se tornarem alcoólatras ou viciados em drogas. Sim, até porque, minha gente, eu vou afirmar aqui, e eu acredito que vocês hão de concordar comigo. Existem muitas poucas políticas aí, né, de conscientização e tudo mais que ajudam pessoas a saírem do vício. A coisa é pelo contrário, eles fomentam. Quantos especialistas nós percebemos aí que saem pela televisão, eles aparecem na rádio, né, ou nessas plataformas digitais, que falam, por exemplo, da descriminalização das drogas, né? Quantos especialistas, quantos artigos acadêmicos já foram produzidos, né, falando, por exemplo, que a maconha, por exemplo, não tem um efeito catastrófico assim, que não tem um efeito alucinógeno e tudo mais. Quantos? E isso vai fazendo com que as pessoas se acostumem, né, se adaptem aí às drogas, como se fosse algo totalmente natural, inofensivo e que não tem nada, né, vamos dizer, que não tem um efeito destrutivo assim, como a sociedade costuma dizer, né? É isso que acontece. Então você vê, né, uma maior incidência de homens viciados em drogas e também alcoólatras, porque também nós temos uma sociedade assim, né, que está cada dia mais, né, entregue vamos dizer, ao momento, ao agora. As pessoas estão muito menos preocupadas assim com o amanhã. As pessoas não fazem ideia, não tem uma estimativa sobre o futuro, nem sobre o amanhã. As pessoas hoje estão tão preocupadas, por exemplo, no final de semana, né? E daí chega no final de semana, torram dinheiro com álcool, com bebida, com cigarro, né? E daí, meu amigo, tudo isso é uma porta para quê? Para as drogas mais pesadas, né? É isso mesmo, né? Eu digo, olha, o coletivo, ele pode te matar. Você aí que, por exemplo, quer fazer parte de uma turminha, que você diz que é mais legal, mais antenado e tudo mais, saiba que você pode correr um grande perigo, né? O maior medo mesmo que você tem que ter, fazer parte do coletivo, é de você se tornar um viciado e o coletivo virar as costas para você. Porque o vício, meu amigo, não tem volta não. Você entra no mundo das drogas e você não volta. É assim, o efeito das drogas é isso daí. E daí todo mundo te abandona, sabe por quê? Porque eles não querem andar com uma pessoa tão fracassada como você. Se você se tornar uma pessoa tão fracassada, eles não vão, né? Eles não vão se virar aí para te ajudar e tudo mais. Não vão. Sabe quem vai te defender? Né? Provavelmente a sua própria família ou então a igreja, né? Porque a igreja tem esse papel social, sim. Né? Número 18. Os meninos correspondem a 70% da mão de obra infantil. É outro fato aí, e no qual a gente não tem como discordar. Se você for olhar, por exemplo, né, nesses semáforos aí, nos faróis, né, em alguns lugares do Brasil eles não chamam de semáforos, chamam de faróis. Se você olhar em alguns faróis, né, muitos pais colocam meninos homens para trabalhar, né, para vender água no semáforo, para vender balinha, para vender doce, né, ou então para pedir dinheiro, né. Nessas mãos de obra infantil eles preferem colocar homens. Por quê? Porque homens têm, né, querendo ou não, tem um potencial maior, um vigor maior, uma força maior para desempenhar trabalhos braçais, né.
Número 19, os homens são os menos beneficiados em auxílio emergencial. É outro dado importante. Número 20, os homens não têm prioridade em situação de emergência, como em chacina e em bombardeio. Também não tem, né? Existe uma escala de valor ali, no qual eles têm que seguir, né? Eu não sei como é que é determinado, mas provavelmente fica entre crianças, idosos, mulheres, né? E por aí vai, até chegar, né, ao homem. Número 21, os homens só possuem um dia de licença paternidade, um único dia. Número 22, os homens praticam o alistamento obrigatório e são tolhidos de seus direitos, como prestarem um concurso público, se ausentarem do serviço obrigatório, né? Tá aí mais uma desvantagem em ser homem. Número 23, os homens constituem mais de 95% da população carcerária. 95%, número pra caramba, hein? Número 24, morrem muito mais homens do que mulheres dentro de casa, assim como eu falei, né? Uma faixa de 9.000 homens para 2.000 mulheres em média, né? Agora vamos aqui para os dados do IPEA, né? Olha, veja só. Os dados do IPEA aqui, de 1989 a 2019, mostraram que, né, os homicídios entre os homens sempre foram muito maiores se comparado aí aos homicídios, né, contra as mulheres, né? Em 1989, por exemplo, morreram 28.767 homens. No mesmo ano, morreram 2.344 mulheres. Ah, Lucas, isso quer dizer então que você quer favorecer só uma política aí que vá a favor da vida do homem? Não, não é isso. Mas tem que haver certas proporções, né? Nós precisamos valorizar a vida em si e não fazer, né, uma lei sexista que vai defender uns e vai desprezar outros, né? Então, bora lá. Em 2019, né, o último dado do IPEA aqui, no governo do Bolsonaro, só para você ter uma ideia, morreram 45.503 homens em 2019. Né? Em compensação, em contrapartida, em 2019 morreram 3.737 mulheres. Né? Olha só, então de 45 mil homens, né, morreram aí então 3.737 mulheres. Olha o tamanho da diferença. Agora no governo da Dilma, né, o governo da Dilmãe, né, o governo da Dilma, mulher guerreira, né, a presidente aí que é a favor das causas femininas e tudo mais. Olha só, no governo dela morreram 15 mil homens a mais, se comparado a um dos primeiros anos aí do governo do Bolsonaro, né? No governo da Dilma, em 2014, né, o terceiro governo dela, morreram 60.474 homens, né? Em compensação, em 2019, o governo do Bolsonaro morreram 45.503, ou seja, 15 mil homens a mais. Agora vamos ver aqui, né, entre as mulheres. No terceiro governo da Dilma, né, aliás, no segundo governo dela, né, em 2014, né, morreram 4.836 mulheres. Em 2019, esse número caiu, sabe para quanto? Para 3.737. Olha aí o governo aí, misógino, né? O governo bolsonarista, o governo, né, do homem que detesta as mulheres, que detesta os gays, que detesta todo mundo, que vai promover o genocídio. Olha aí, morreram muito menos pessoas. Então, morrem muito mais homens do que mulheres no Brasil, mas em muitas das pesquisas, os dados que são apresentados na grande mídia e nos grandes portais de notícias falam geralmente apenas sobre a violência contra a mulher, principalmente no ambiente doméstico. Vejamos, se não, os dados da violência doméstica no Brasil. Né? Vamos ver aqui então, DataSUS de 2018. Né? Lembrando que o DataSUS reúne dados baseados nos relatos das próprias vítimas e que os homens tendem a relatar menos sobre as agressões que sofrem no ambiente doméstico. Né? Vamos ver aqui. Mulheres, 252.668, enquanto homens foram de 97.578. Então percebe-se que o movimento feminista não combateu absolutamente nada, porque a violência contra a mulher continua crescente e o movimento feminista, que já tem quase 100 anos de existência, não pôde resolver absolutamente nada. Então é fato que as mulheres estão desprotegidas, mas os homens também. Acontece que dificilmente aparece na televisão casos de agressão contra o homem. Né? A primeira narrativa, numa notícia, por exemplo, mostrava que mulheres são minorias nos homicídios, mas estão mais vulneráveis em casa. Né? Vamos ver aqui. Né? Então existe uma notícia
né? Qualquer notícia você vai ver aí de que as mulheres estão mais vulneráveis em casa e tudo mais, né? Eles sempre vão propagar essa ideia. Agora, vamos ver como é que a mídia ela manipula as informações. Ó, quando vê que, por exemplo, 39% dos assassinatos femininos foram praticados em domicílio contra 15,9% dos homicídios contra os homens, né? Então parece que as mulheres estão numa situação mais desfavorável em relação aos homens, né? 39% contra 15,9%. Só que você não pode fazer um cálculo raso de porcentagem, né, e não utilizar o todo desses dados, né? A matemática que deveria funcionar é de porcentagem sobre porcentagem, né? Eles esquecem de fazer o seguinte, ó, né? No Brasil, há um total de 91,8% de mortos, né? Ou seja, 60,222 mil mortos, né, que corresponde aos homens assassinados, enquanto 8,2% de mulheres, ou seja, 5,248 mil mortes, corresponde então ao total de mulheres assassinadas. Então, se você fizer o cálculo, né, de porcentagem sobre porcentagem, né, de acordo com o que é apresentado, por exemplo, nessas matérias, né, você vai ver então 15,9% de 91,8% chega a um total de aproximadamente 9.575 mortes de homens, né, enquanto 39% de 8,2% chega a um total de 2.050 mortes, né, aí, cometidas contra mulheres, né, assassinatos cometidos contra mulheres, ou seja, né, morrem 9.575 homens no ambiente doméstico contra 2.000 mulheres, né, em média aí, no ambiente doméstico. Eles não fazem esse cálculo de porcentagem sobre porcentagem propositadamente para mostrar o seguinte: tá vendo aí? As mulheres estão apanhando mais, as mulheres estão sendo agredidas mais, as mulheres estão em desvantagem em relação aos homens o tempo inteiro. Olha aí como é que essa sociedade é machista e tudo mais, né? Agora, existe outro tipo de notícia, né? Que morrem muito mais mulheres dentro de casa do que nas ruas. Será verdade? Vamos ver aqui, né? Existe uma notícia que é o seguinte: ó, o maior local de morte dos homens é em ruas ou estradas, né? Então a impressão que temos é de que os homens morrem nas ruas e as mulheres só morrem em casa. Só que já vimos que morrem aproximadamente 9.575 homens dentro de suas próprias casas, né? Então aqui, vamos ver, total de mulheres que são assassinadas são 5.248 mulheres. Mulheres que morrem dentro de casa são 2.057 mulheres, né? E mulheres que morrem nas ruas são 2.345. Ou seja, as pesquisas dão a impressão de que as mulheres só morrem dentro de casa, que casar-se é a pior coisa do mundo. Só que a porcentagem de mulheres que morrem nas ruas é de 44,6%, ou seja, quase 50%. A mídia só se sustenta, então, através dessas narrativas. Agora, vamos ver aqui, vamos fazer, então, uma breve análise. Por que é que eles fazem tudo isso, gente? É de maneira proposital, né? O movimento feminista, ele só tem a ideia de fazer o seguinte, né? Não de valorizar o papel da mulher. Eles não querem isso, não. Eles querem livrar as mulheres, né, vamos dizer, das amarras de um ambiente machista, de uma sociedade patriarcal, uma sociedade que só tende a menosprezar as mulheres. Só que tudo isso é mentira. O movimento feminista ele faz parte do escopo comunista internacional. Ele que fomenta o corpo comunista, né? Então, ele visa, sim, destruir o cristianismo, né? A base familiar de uma sociedade é baseada no papel cristão mesmo, né? Na Bíblia você vê, né, a criação das famílias e tudo mais, né? O apreço pelas famílias, né? A figura do pai, da mãe, dos filhos e tudo. Sempre existiu isso, e nessa sociedade que a gente vive, né, pelo menos aí no passado dos séculos, o conceito família perdurou e sempre foi legítimo, né? Sempre foi algo pelo qual as próprias pessoas lutaram, né? As pessoas hoje são a favor da vida, sim, são a favor da família, sim, família em primeiro lugar, né? E esses são ideais conservadores. A própria Folha de São Paulo já pôde comprovar que sim, a maior parte da população brasileira, por exemplo, é constituída por pessoas conservadoras, mais de 70%. Né? E eles querem destruir isso daí. E o movimento feminista faz isso. Né? Eles querem acabar com o papel do cristão.
O cristão, ele não é apenas tido como careta, não é isso, eles querem acabar com esse papel. A censura está prevalecendo. Na universidade, por exemplo, você consegue se comportar como cristão, se portar como cristão, dar opiniões cristãs? Não, você não consegue. É difícil, você é descartado pelo público maior. Né? Não só nas universidades, mas basta ver, por exemplo, né, como é que está funcionando aí, né, no papel, dentro da mídia, né, na televisão, nos discursos e tudo mais, nos debates, nas opiniões, como é que está funcionando? As pessoas estão cada vez mais perdendo o seu lado cristão. E eles querem destruir isto, pô. Mas então, vamos dizer, vou parar por aqui. Acho que eu já falei demais, são 35 minutos de vídeo, tá? Esse aí, então, foi uma análise que eu fiz sobre o feminismo, né? Pegando dados reais, dados concretos. Então, falei de uma maneira mais técnica aqui. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Né? Se você não é inscrito, você que está aí assistindo esse vídeo, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, né? Compartilhe este vídeo. Também aí, curta esse vídeo, né? Caso você tenha gostado dele. Né? Comente o que vocês acharam. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. É isso daí, meu. Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. E até a próxima.